Olá, o Cidadania e Serviço Público está começando. A partir de agora, você fica comigo para acompanhar as últimas notícias sobre o funcionalismo em São Paulo e no Brasil. Central do Servidor completa 2 anos de existência. Senadora sergipana quer extinguir a estabilidade dos servidores. E na conversa de hoje, o presidente da CSPM e diretor da Pública, Aires Ribeiro, analisa o movimento sindical no Brasil e a crise dos municípios paulistas. Eu sou Mariana Oliveira e o programa da FESPESP está no ar. Olá, servidor público, olá, cidadão. Hoje nós vamos conversar com Aires Ribeiro. O Aires Ribeiro é presidente da Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais do Estado de São Paulo e também preside a Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais. Portanto, vamos conversar sobre os municipais hoje com Aires Ribeiro. Tudo bem, Aires? Tudo bem, Goze. Prazer estar aqui com você neste bate-papo. Falarmos um pouco sobre servidor público, falar um pouco sobre os municípios, não só no olhar do servidor público, no olhar do dirigente sindical, mas também no olhar do cidadão que mora e vive no município. Aires, você tem uma grande liderança entre os municipais, você corre todos os municípios, não só do estado de São Paulo, do Brasil, né? Vamos falar do estado de São Paulo. Como é que você vê hoje as prefeituras no estado de São Paulo? Bom, Goze, a gente tem que entender que o município, que é a cédula mínima do estado, sofre as consequências das políticas públicas de forma geral e principalmente do governo federal. A crise que o Brasil está passando, onde o nosso PIB está caindo, já em 2015 3,8, em 2016 3,6, essa queda obviamente também ocorreu na geração de impostos, como também na devolução de impostos para os municípios poderem executarem as suas políticas públicas. Isso tudo, de certa forma, afetou. E aqueles municípios que seguiram, fizeram o seu planejamento de gestão, porque a crise ela não começa da noite para o dia. A crise ela já foi anunciada em 2014. Então, as gestões, né, elas tiveram tempo para se aperfeiçoar, se adequar à realidade nacional. E muitos prefeitos fizeram isso. Fizeram um planejamento adequado, equilibrado, repensaram a sua estrutura, repensaram os seus gastos e conseguiram superar já em 2015 e um pouco também em 2016 este momento que o país está passando. Aqueles que não o fizeram estão com problemas. Também, Goze, a gente teve neste meio tempo as eleições municipais. Nós tivemos aí muitos municípios que trocaram gestões e tivemos muitos municípios que o gestor continuou. Aquele que continuou, obviamente, já vinha num planejamento adequado, equilibrado e já sofrendo as consequências e fazendo a sua adequação. O que está chegando numa realidade que normalmente quem quer ser eleito quer pegar um município com as contas em dia. Então ele pega um município com toda a deficiência de arrecadação, com os recursos minguados. Aqueles prefeitos que deixaram a administração para o seu seu substituto, deixaram equilibrado, okay. Mas aqueles que não, que deixaram as prefeituras com problemas, criaram muita dificuldade. Então, já nesse princípio de mandato, esses prefeitos estão com muita dificuldade. Cabe a eles agora, neste mês que eles têm que apresentar o novo orçamento para o ano que vem, repensar esse orçamento, trazê-lo dentro da realidade, para que ele não tenha dificuldade no ano seguinte na sua gestão, na aplicação dos recursos que o município precisa, né? Saúde, educação, segurança, a limpeza da cidade, a manutenção da cidade, a valorização do servidor público, tudo isso ele tem que pensar com muita seriedade para poder atender a demanda dos contribuintes, no caso, a população. O cidadão, na verdade, vive no município, né, Aires?
Então, o contato maior é com o município. Que trabalhos é uma obrigação do município, que o município oferece, que não é o Estado, que não é a federação, que é o repasse de verbas, o município tem que cumprir. Quais são os trabalhos? Olha, existem as verbas que são carimbadas, né? As verbas de educação, as verbas da saúde, que são destinadas exclusivamente para aquelas atividades. E aí a gente diferencia o bom gestor daquele que está lá para fazer a sua carreira política, né? Então, o bom gestor é aquele que analisa com a comunidade a necessidade da comunidade e investe naquilo que é prioridade. Mas existem aqueles gestores que querem deixar sua marca. Ele quer deixar sua marca porque ele quer ser lembrado pela vida eterna, de que ele fez isso, que ele fez aquilo, ele quer construir enormes projetos para deixar lá, falar, aquele lá foi o prefeito que fez. Bom, esse na realidade não está pensando na comunidade. O que a comunidade quer de um bom prefeito? Ela quer uma cidade limpa, uma cidade segura, onde ela possa andar pelas ruas com toda segurança. Ela quer uma atenção na saúde, que ele procurando um hospital, ele seja atendido, e quer que os seus filhos estudem numa escola de qualidade. Acho que é isso, primordialmente, que a população deseja. A cultura, com o esporte, lazer, vindo a seguir. Então, não tem que se pensar em muita coisa. Então, aquele gestor que discute com a comunidade, faz o planejamento com base na necessidade, na prioridade, esse faz bem. Agora, aquele que inventa, que quer criar, e aí cria gastos enormes, desnecessários, esse, com certeza, é prejudicial à população e à cidade. A crise em si está colocando um pouco de juízo na cabeça dos prefeitos, porque hoje eles não têm mais recurso para esbanjar, então eles têm que fazer, graças a Deus, e aí o Congresso não pode deixar mudar, existem as verbas carimbadas. É uma questão de gestão, né? Aí o prefeito tem que gerir aquilo que ele recebe. E aí ele tem que fazer algumas políticas que são indispensáveis. Primeiro é fazer uma análise da receita do município, dos impostos que são recolhidos pelo município. E dentro desses impostos, verificar aqueles que já estão, que precisam de um reajuste. Ele precisa fazer uma análise da planta do município, das residências. Ele precisa cobrar quem deve à prefeitura, acabar com a sonegação, um trabalho de fiscalização mais eficiente que diminua a sonegação, discutir e rever os programas de incentivos, que normalmente os municípios têm, e vereador adora, né, fazer projetos para dar incentivo. Então, rever esses projetos, cobrar a dívida de quem deve, isso, e buscar o quê? Buscar alternativas para o município. Buscar empresas, buscar indústrias, buscar fomentar o comércio local. Para quê? Para que aumente a receita. Para diminuir a despesa, aí ele tem que rever o seu quadro, o quadro de cargos comissionados, rever os contratos, se tiver com empresas terceirizadas e com privatizações ou com serviços aí, de empresas contratadas, né, para executar serviços dentro do município. Tudo isso ele tem que rever. Também ele precisa rever a estrutura do município. Porque uma coisa que eu gosto, o governo federal tem um programa que ele possibilita que o município construa uma UPA. Poxa, que prefeito não quer uma UPA num bairro, um prédio bonito, mas aí o governo dá o prédio. E a manutenção? E quem trabalha dentro do prédio? Vamos esclarecer, o que é a UPA? Para o nosso uma unidade de pronto atendimento, na área de saúde. Uma das partes mais importantes. Mais importante. Aí o governo cede o espaço, mas aí o governo municipal tem condições de montar uma equipe. Não adianta ter o prédio se não tem o servidor, o enfermeiro, se não tem o atendente, se não tem a pessoa que limpa o local, se não tem o médico para atendimento. Então, aí está um ponto que a gente tem batido muito nesse programa, que eu queria ouvir você sobre isso.
que, na verdade, esse direito que o cidadão tem da gratuidade, que está na Constituição, quem leva para ele é o servidor. Sim. E no caso do município, muito mais aquele servidor que está próximo do cidadão. Qual é a relação do servidor com aquele que é eleito? Porque o servidor está lá há décadas administrando, na verdade, o município. E o eleito é a cada 2 anos ou 4 anos. Qual é a relação que você vê com os servidores? Olha, quando você tem uma continuidade do programa da gestão ou a gestão anterior para a próxima, não há mudanças significativas. O prejuízo maior é quando o trabalhador, o servidor, ele se empenha num projeto de uma gestão, um projeto excepcional na área de educação, um projeto excepcional na área de saúde, ele se empenha, ele acredita, ele vai, aí troca a gestão, o gestor, não, eu não quero isso, muda tudo, então desestimula, perde aquela sequência que é fundamental, porque todos os programas, eles têm uma meta lá no final, então você começa a construir, vamos acabar vamos melhorar a saúde do município. Para melhorar a saúde do município, a gente precisa fazer a triagem, ver os problemas que tem e trabalhando. Ou seja, a prevenção para que não haja gasto com a assistência imediata. Então, esses programas, de repente, troca o governo e fala, não quero fazer isso. Interrompe, perde-se muito, perde-se recurso, perde-se trabalho, e o servidor acaba se desestimulando. Então, isso é um grande mal. O servidor público, ele é servidor público e ele tem isso como amor e carinho. Ele gosta do que faz, ele gosta de atender ao munícipe. Ali na frente, ele só precisa ter as condições adequadas para bem atender. É muito triste a gente ver o servidor público, por exemplo, quando chega um doente, ele não consegue atender o doente porque ele não tem o equipamento, ele não tem o material para atendê-lo. Recebe uma criança na escola, ele não tem condições de fornecer nem a comida para a criança. Então, isso dói muito no coração do servidor público. Então, precisa sim ter. Acho que o gestor tem que dar continuidade naquilo que é bom, tem que sentar com o servidor público e ouvir o servidor público, o que é melhor, o que você sugere, o que é possível fazer, onde eu posso economizar, onde eu posso ganhar. O servidor público é ali ele é um arquivo vivo de experiência, é um arquivo vivo de conhecimento, e ele conhece profundamente o problema e ele tem condições de apresentar a solução. Ele só não é ouvido. É o verdadeiro administrador, né? Eu vou perguntar para você agora sobre a questão salarial, mas nós vamos dar uma paradinha para a Mariana entrar com uma informação. E voltamos já já. Agosto é um mês para lá de especial para o funcionalismo. A Pública completa 2 anos como a nova representante legítima dos mais de 15 milhões de servidores públicos do país inteiro. A Central, que nasceu em 2015, vem trabalhando de modo que as entidades representativas, parlamentares, servidores públicos e sociedade tenham uma relação saudável e produtiva para o Brasil. Esse ano, a Central também investiu em um canal de comunicação exclusivo de debates, eventos e reportagens especiais dentro do Congresso Nacional, que é a TV do Servidor. Recentemente, ela fez a sua estreia aqui em São Paulo e a FESPESP participou do evento. Nós desejamos toda a sorte para a Pública e parabenizamos pelo belo trabalho em prol dos servidores públicos. Voltamos com a nossa entrevista. Aires, aqui estamos de volta com Aires Ribeiro, que corre todos os municípios, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, portanto tem um grande conhecimento disso. Aires, a questão salarial do servidor do município, e de município para município, muda muito? Muda bastante, depende muito da receita do município, depende muito do serviço que o município oferece, da qualidade do serviço, da quantidade do serviço. Isso muda muito.
Nós temos municípios, por exemplo, no interior deste Brasil imenso, que a única receita que ele tem é o fundo de participação dos municípios. Não tem indústria, não tem comércio, a receita local, às vezes não tem nem IPTU, ela é insignificante. Então, só com aquele mínimo recurso, a administração tem que trabalhar, e aí, sendo a prefeitura a única empresa do município, com certeza ele contrata muita gente, até desnecessariamente, mas para dar subsistência às famílias, os prefeitos contratam, até fora de uma lógica financeira, mas também pensando no social. E aí há muita dificuldade, aí muitas prefeituras pagam salários mínimos e também atrasam salários, tem muita dificuldade. Em contrapartida, nos grandes núcleos, onde nós temos fortes arrecadações, as gestões municipais, elas têm condições de pagar um salário melhor, de valorizar um pouco mais os servidores. O único problema dessas gestões é que os prefeitos normalmente incham a máquina com cargos não concursados, de confiança, atendendo interesses políticos, e isso também dificulta as negociações. As prefeituras hoje estão dentro do limite da responsabilidade fiscal ali, algumas passaram do limite, outras não. E isso também dificulta muito a negociação. Então, a falta de planejamento, a queda da receita e também o inchaço da máquina dificultam muito a renovação do salário, a recuperação de perdas ou algum ganho. Isso tem afetado muito, não só os grandes municípios, mas também os pequenos municípios no interior desse país. Então, o Aires é presidente da Federação dos Sindicatos dos Servidores Municipais e também da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais. Você tem dado várias palestras aqui no interior do estado de São Paulo, na capital, em outros estados. E a formação do servidor no município? As prefeituras têm essa preocupação? Olha, dificilmente encontramos administrações que investem no servidor público, na melhoria, no seu aperfeiçoamento. Dificilmente encontramos. Aí sobra, então, para o próprio servidor, com seus próprios recursos, buscar essa formação, essa qualificação, porque o mundo está modernizando cada vez mais, novos equipamentos, novas estruturas estão sendo formadas, novas ferramentas estão se apresentando no mercado e o servidor público, como qualquer trabalhador, tem que se atualizar. Então, a gente vê poucas prefeituras investem nessa qualificação. A própria federação agora, os sindicatos estão buscando isso na formação não só dos dirigentes, mas também dos servidores, buscando auxiliá-lo para que ele possa atender a demanda da população com qualidade e perfeitamente. Então, poucos municípios atuam nesse aspecto. Os próprios servidores agora, então, estão se organizando, na verdade, melhor, não é? Para poder chegar. O Senado está discutindo uma PLS que levaria o servidor a cada 6 meses fazer uma espécie de exame para ver como é que está o desempenho dele e poderia ser demitido mesmo sendo efetivo. O que você acha disso? Bom, é óbvio que esse governo que está hoje lá na presidência, ele tem um objetivo, ele foi colocado lá para fazer algumas ações, né? Entre elas, enxugar a máquina administrativa. Então, ele fez um PDV para que os servidores pedissem demissão e agora ele, através de uma senadora, que é empresária, que é esposa de um ex-prefeito, um ex-governador, não tem nada a ver com o serviço público, elaborando uma legislação que venha a acabar com a estabilidade do servidor público. Essa é a grande realidade. Ela acaba com a estabilidade, expõe o trabalhador
deixa ele à mercê da vontade do gestor. Isso é muito preocupante, não só para os trabalhadores, mas também para a comunidade geral, a população que vai vendo com isso a perda de bons profissionais, da qualidade do serviço. E aí os critérios que estão sendo colocados lá são muito subjetivos. Se o chefe não gosta do cara porque ele é branco, ele é negro, porque ele é homem, porque ele é mulher, porque ele torce para o Corinthians, o outro torce para o Palmeiras, porque respondeu mal, ele está sujeito a até ser demitido. Então, é um projeto muito preocupante, espero que o Senado não o aprove. A nossa central pública está agindo junto com os senadores, propondo algumas emendas para diminuir esse impacto, mas é preocupante que o servidor público, que não tem nenhum incentivo dos gestores, que não tem nenhum programa para auxiliar na sua formação, tenha agora que se submeter a uma avaliação de um imediato, de um chefe imediato. Isso é preocupante. Espero que o Congresso não aprove essa proposta. Você falou na formação do servidor, ele mesmo se organizando, e você é um dos fundadores da Pública, que é a Central dos Servidores Públicos, que na verdade acabou de completar 2 anos. Sim. Eu queria que você falasse um pouco da importância da Central, da importância da Pública na união dos servidores do país, que afinal, se pegar cada município, cada estado, a federação, nós somos 15 milhões ou mais de servidores públicos, né? Hoje pincelados aqui e ali. E vem a Pública como central. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A Pública era um sonho, né? É um sonho de todos os servidores. E aí um grupo, né, acreditando nessa proposta, fez aí tomou as medidas necessárias para viabilizar essa estrutura. Agora ela vem com uma formatação diferente. Ela traz uma visão diferente do sindicalismo. Ali ela vem no sentido de não só representar e defender os servidores públicos, mas também defender o serviço público, um serviço de qualidade, um serviço que atenda às demandas da população brasileira. Ela traz também, na questão sindical, algumas novidades, como não pode haver reeleição da presidência. Ela traz ali também a possibilidade da junção de todos os segmentos, né? Municipal, estadual, federal, de todos os poderes legislativo e judiciário. Ela congrega também associações e aí amplia esse quadro para atender também não só as categorias, né? Mas também as associações como os militares que não podem ter sindicatos, atender aí as polícias que não podem ter sindicato. Então, representar todo mundo e poder cobrar do governo políticas para o segmento, mas também políticas que atendam a população brasileira. Tá? Então, é um projeto fantástico, um projeto que nós estamos acreditando, que nós estamos investindo, e tenho certeza que os servidores públicos vão se juntar a este projeto, e para que a gente possa se defender, a gente possa ter alguém que nos represente e de fato nos defenda. Conversamos no nosso programa de hoje com Aires Ribeiro. Aires Ribeiro é um servidor e um lutador pelo funcionalismo e pelo bom serviço público. Ele preside a Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais do Estado de São Paulo e também a Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais. E também é diretor da Pública, Central do Servidor. Fique agora com a Mariana e o nosso noticiário. O noticiário de hoje começa com uma informação muito preocupante. Não satisfeito em congelar gastos públicos por 20 anos, agora o Congresso está tentando aprontar mais uma com os servidores públicos. Uma senadora do Sergipe apresentou um projeto de lei que exonera servidor público.
Na realidade, esse projeto já vem sendo discutido desde o governo FHC, só que agora a matéria vai ser analisada pela Comissão de Justiça do Senado. Se aprovada a proposta, servidores públicos municipais, estaduais e federais vão passar por uma avaliação de 6 em 6 meses e podem perder o cargo. Porém, a falta de condições de trabalho a que são submetidos os servidores pode prejudicar e muito essa avaliação. Não temos dúvidas de que isso é mais uma ação pragmática e de enxugamento de direitos coordenada pelo governo ilegítimo que comanda o Congresso. No portal E-Cidadania dá para participar da consulta pública sobre a tramitação do projeto lá no Senado. Acesse o endereço que está aqui embaixo e vote. Para finalizar, essa semana o governo federal anunciou uma série de medidas que visam equilibrar as contas públicas. E entre elas está o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 14%. De acordo com os ministros, o reajuste só vai atingir servidores que ganham acima de 5 mil. Esse percentual é uma luta que a FESPESP trava há anos. E a pergunta que fica é, por qual motivo aumentar a contribuição da Previdência, sendo que a PEC 287 está prestes a ser votada e praticamente acaba com o direito do trabalhador? E mais, a PEC 555, que extingue a contribuição dos aposentados, ainda está em andamento. Não é justo que servidores ativos, inativos e até aposentados paguem por essa má administração pública. Essa edição está chegando ao fim. Eu agradeço você pela companhia e quero que você continue conectado com a gente. Entre no Facebook ou Instagram e para discutir aqui as coisas que foram colocadas no programa. Para assistir o programa na TV aberta, sintonize nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Para assistir online pela internet, acesse www.tvaberta.br. Próximo domingo eu estou aqui, esperando por você às 9 da noite, com tudo aquilo que interessa a você, servidor público. Um grande beijo e boa semana.